A igreja do Convento do Carmo foi considerada um dos mais belos templos góticos de Lisboa. Foi fundada em 1389 por Dom Nuno Álvares Pereira, em honra a Nossa Senhora do Carmo, como voto de agradecimento pela proteção divina durante as batalhas travadas contra os castelhanos. O convento e a Igreja do Carmo foi o principal templo de Lisboa até 1755, quando a capital portuguesa foi atingida por um grande terremoto que destruiu boa parte da cidade, atingindo também o Complexo do Carmo. Hoje o local abriga as ruínas da igreja e o Museu Arqueológico do Carmo, que foi fundado em 1863 pelo arquiteto da Casa Real, Joaquim Posidónio da Silva. Célia Pereira é conservadora do Museu Arqueológico do Carmo e em entrevista deu-nos a conhecer a história das ruínas da Igreja do Carmo, um lugar que foi o centro da vida lisboeta por muitos anos e que era a referência em Portugal. O lugar onde nós estamos é as ruínas da antiga Igreja do Carmo de Lisboa. Atualmente funciona como museu, portanto funciona como museu já desde 1864. É um edifício com uma história riquíssima, com 631 anos de história, que comemorou no passado mês de julho. E, enfim, enquanto igreja, nasceu através de um voto religioso do Dom Nuno Álvares Pereira, que fez a promessa de que se ganhasse a Batalha de Aljubarrota, que mandaria erguer este edifício, consagrado à Nossa Senhora do Carmo, e assim o fez. Portanto, o edifício da igreja e o convento que se encontra ao lado, que atualmente pertence à Guarda Nacional Republicana e é o quartel. A história é muito vasta, desde a fundação, que ocorreu em 1389. Os primeiros anos de construção foram muito difíceis, começando a construção pela zona da cabeceira, acabou por ruir duas vezes, devido não só aos materiais de construção que estavam a ser utilizados, mas também ao facto da zona, portanto, da colina onde nós estamos neste momento e onde foi implementado o edifício, a ser constituída à base de areias e areolas, portanto, era um terreno movediço, podemos dizer, que tinha dificuldade em aguentar, portanto, a massa de pedra que aqui vemos erguida. Ultrapassadas essas questões de construção, portanto, a igreja foi crescendo e acabou por terminar a construção em 1423, que é quando se mudam para cá os frades carmelitas. Portanto, entre 1423 e 1755, tornou-se numa das mais belas igrejas de Lisboa. Agraciada pela corte, pelos vários monarcas que foram sucedendo ao longo dos séculos, portanto, estava a ser constantemente ofertado aqui à igreja e à comunidade carmelita que aqui viviam, não só terras, mas também bens artísticos e religiosos para engrandecer o interior da igreja. Eram contratados alguns dos artistas mais notáveis do reino para aqui trabalhar. Depois, de 1755, enfim, aquela data que todos conhecemos, em que houve o terremoto de Lisboa, o edifício acabou por ruir na zona onde nós estamos neste momento, portanto na zona das antigas naves da igreja, e sobreviveu apenas a zona do portal da entrada, que ainda o portal gótico foi restaurado o ano passado, portanto se quiserem visitá-lo mais tarde, é uma das peças mais belas que temos pertencente ao antigo edifício. E sobreviveu também a zona das antigas capelas da cabeceira, constituída por uma capela-mor, 4 absidiais e a antiga sacristia. Toda esta zona onde nos encontramos agora ruiu também, ao contrário do que muita gente pensa, de que estas colunas que aqui vêm e os arcos sobreviveram, não é verdade. Portanto, isto já são elementos reconstituídos logo em janeiro de 1756 e presume-se que pela comunidade fradesca que sobreviveu ao terremoto. Portanto, existiria entre eles um frade que na documentação é referido como um frade com boas noções de arquitetura. Portanto, isto é referido por alguns dos historiadores que estudaram a arquitetura de forma mais profunda deste edifício, como é o caso do Paulo Pereira.
e, portanto, acabou por se reconstruir aquilo que vocês veem neste momento e acabou por não se concluir, porque em 1834 deram-se a extinção das ordens religiosas em Portugal e, enfim, os frades tiveram que abandonar o edifício, não só da igreja, como do convento também. Em 1863, fundou-se a Associação dos Arqueólogos Portugueses, por Joaquim Posidónio da Silva, arquiteto real, que tinha como objetivo principal a defesa e valorização do património arquitetónico e arqueológico. Esta ação dele a favor do património e de proteger o património numa altura em que Portugal ainda não tinha propriamente, portanto, definido uma política de proteção de património, ele junta-se a outras vozes bastante conhecidas de intelectuais da altura, como é o caso de Alexandre Herculano, Almeida Garré e por aí adiante. Ramalho Ortigão também é uma pessoa bastante importante nesta área e começa, portanto, a pedir que esse património seja depositado aqui no Carmo, conforme vai tendo conhecimento, e há pessoas mesmo que o chegam a contactar, portanto, na correspondência que nós temos em arquivo, existem esses manifestos de que alguém toma conhecimento de que tal peça está em tal descampado e está a ser utilizada como bebedouro para cavalos, por exemplo, ou como cuba de fermentação de aguardente, como é o caso de uma das peças que nós temos, que é o Túmulo das Musas. Célia Pereira salientou que o Museu Arqueológico do Carmo possui um acervo bastante eclético para que o visitante possa observar, tendo também a oportunidade de ver um vídeo numa das capelas sobre a história das ruínas do Carmo. Temos a coleção do museu, que é bastante eclética, portanto temos desde uma coleção muito vasta de heráldica, a escultura de mais diversas proveniências e espécies, tumulária gótica, múmias, portanto temos um pequeno acervo que chamamos a coleção peruana, constituído por 2 múmias peruanas e um conjunto de cerâmicas que veio com essas múmias quando nos foram oferecidas, portanto veio do Peru e foram-nos oferecidas pelo segundo presidente desta casa, que foi o Conde de São Januário. Temos também uma múmia egípcia e, enfim, estas talvez sejam assim algumas das peças mais icónicas. Temos neste momento a passar a cada cerca de 15 minutos na antiga sacristia do edifício, que transformámos numa sala que é um auditório, onde está a ser projetado, portanto, estes conteúdos dessa investigação e que depois, a partir de 1755, e por aí adiante, portanto, fazendo todo o percurso que este edifício, as vivências que este edifício teve. Portanto, a segunda parte deste videomapping é dedicada, portanto, ao crescimento da associação e do museu. Portanto, o objetivo é que, no final da visita, o visitante, se não absorveu toda a história do edifício, o que é difícil, nós sabemos disso, portanto, ao longo do tempo que estamos aqui a trabalhar, percebemos que muitas vezes as pessoas iam embora com uma ideia que não era propriamente a verdadeira sobre o edifício e então, no final, oferecemos este videomapping para que qualquer dúvida que tenham se dissipe. Esperemos que o objetivo seja atingido. No final, a conservadora do Museu Arqueológico do Carmo fez um convite às pessoas para conhecerem este edifício e a sua história com 631 anos de existência. Eu gostaria muito de, enfim, aproveitar para convidar todos os portugueses que se encontram além fronteiras de, enfim, virem até cá, venham visitar-nos assim que tiverem a oportunidade. Garanto que não vão sair defraudados daqui, vão gostar imenso daquilo que temos para oferecer, enfim, não só daquilo que os vossos olhos podem ver, mas também das várias histórias que podemos contar sobre este magnífico edifício com 631 anos de história, que, enfim, localizado aqui no coração de Lisboa, terá todo o gosto em vos receber.